tema de dependência, os mais frequentes que a gente vai ter, que já caíram muitas vezes em muitos checklists, que a gente tem 1 milhão de checklists como exemplo, né? Vai ser a dependência em relação ao álcool e ao tabaco, né? Aquele paciente que é alcoólatra, que a gente utiliza aqueles critérios CAGE, né? E o paciente que fuma muito, há muito tempo, que a gente usa o questionário de Ferguson, certo? E aqueles pacientes que têm a dependência química por cocaína, que são dependentes de cocaína, a gente não tem bem um critério estipulado para a gente utilizar, mas a gente tem a nossa anamnese, o nosso exame físico, que são armas poderosas, né, vamos dizer assim, para a gente avaliar o grau de dependência daquele paciente e se ele realmente tem uma dependência. A gente já fez uma live sobre o alcoolismo, também já fizemos sobre o tabagismo há um tempo e vamos fazer agora sobre a dependência em relação à cocaína, tá? Esse tipo de dependência química, que tem chance de cair também, né? É um tema quente aí que pode cair no Revalida, na prova prática. Então, tem pontos, aspectos importantes a serem lembrados, como no tabagismo, né, e no alcoolismo. Aqui a gente também pode seguir o passo a passo da anamnese, o passo a passo do exame físico, né? E como que seria a anamnese ideal aqui para esses casos de dependência? Em geral mesmo, né? Tanto no tabaco, no álcool e aqui na cocaína. Então, primeiro, o paciente vai chegar falando que tá usando alguma droga, né? Que usa uma droga, ou falando que cheira, ou a mulher dele que levou ele lá para essa consulta porque ela tá muito incomodada com o comportamento do marido, enfim, ou a mãe que tá levando o filho, enfim. A gente pode ter N possibilidades, né? Mas se o paciente chega lá falando que usa droga, que tá cheirando, não sei o que, a gente primeiro tem que perguntar cheirando o quê, né? Que droga você usa? Para começar, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. Então, a gente vai avaliar a substância que o nosso paciente está utilizando, a quantidade que ele usa. Você usa de manhã, à tarde e à noite, você usa só à noite, você usa só de tarde, o quanto você usa durante o dia, né? Você usa quando você sai, você usa em casa também e quando você sai, ou você usa no trabalho. E a gente tem que ir fazendo essas perguntas e o tempo de uso, né? Há quanto tempo ele está usando essa droga, pra gente avaliar esses critérios, pra gente ter uma ideia do grau de dependência do nosso paciente. Se ele disser que tá cheirando em casa, que tá usando a droga em casa, né? Ele vai falar cheirando, mas a gente não pode utilizar esse termo lá no dia da consulta, né? No dia da prova. Então, a gente tem que falar, você tá fazendo uso dessa substância. Desde quando? Você usa em casa também? Você usa no trabalho? A sua esposa sabe, né? A sua mulher sabe, enfim. O DSM-5, ele utiliza de forma geral, tanto para dependência do álcool, para dependência química pelo uso de drogas, né, por essa cocaína, por exemplo, e pelo tabaco, de forma geral, pelo menos 2 dos critérios que eu vou falar, por no mínimo de 12 meses para definir dependência. Então, a gente precisa 2 desses por no mínimo 12 meses para dizer esse paciente sim é dependente. Como, por exemplo, fissura, problemas sociais pelo consumo da droga, tolerância, né, aquele paciente que precisa cada vez usar uma quantidade maior porque já não está fazendo o efeito que fazia antes, ele quer mais, né? Sintomas de abstinência, muito tempo gasto para conseguir a substância, e uso mesmo causando problemas para a integridade física do paciente. Então, com pelo menos 2 desses, a gente já consegue definir que o paciente ele está dependente daquela droga, tá? Se o paciente tiver uma tolerância ou problemas sociais, a gente já define que ele está dependente, tá? Se ele tiver sintomas de abstinência, se ele está tendo problemas no trabalho, durante 1 ano, pelo menos, a gente já define que ele tem abstinência. E assim por diante. No álcool, como a gente já comentou, né? Vamos só frisar aqui rapidinho, porque também pode cair e não custa nada a gente revisar, né? A gente utiliza o questionário CAGE, que a gente tem que ter 2 ou mais das seguintes respostas positivas.
Já tentou diminuir ou cortar o consumo da bebida? Já ficou incomodado ou irritado com os outros porque criticaram o seu jeito de beber? Já se sentiu culpado por causa do seu jeito de beber? Já teve que beber para aliviar os nervos ou para curar uma ressaca do dia anterior? Então, se você tiver 2 ou mais dessas 4 respostas, dessas 4 perguntas, positivas, você já diz que o paciente é dependente ao álcool, tá? Então, tentou diminuir ou cortar, ficou incomodado ou irritado porque alguém fica te criticando, já se sentiu culpado por beber ou já bebeu no dia seguinte para curar a ressaca do dia anterior. Se for sim para 2, você é dependente. E em relação ao tabagismo, a gente usa o questionário de Ferguson, né? Vamos repassar aqui rapidinho, não custa nada e pode cair também. Ele avalia o grau de dependência ao tabaco, né? Se tiver 2 até 2 pontos é muito baixo grau, se tiver de 3 a 4 é um baixo grau, 5 é um médio grau de dependência, 6 a 7 é um elevado grau, 8 a 10 é uma dependência muito elevada. Então, quais são as perguntas que a gente pode fazer? A primeira é quanto tempo após acordar você fuma o seu primeiro cigarro? Se for nos primeiros 5 minutos, gente, a gente já dá 3 pontos para o paciente. Se você perguntar isso, ele fala, eu acordo e já vou direto fumar. Nem vou no banheiro, nem vou tomar café, já fumo. Então, você já dá 3 pontos. Se é de 6 a 30 minutos, é 2 pontos. Mais que isso é 1 ponto, maior de 1 hora ele não pontua, tá? Então, nos primeiros 5 minutos, são 3 pontos. A outra pergunta é se ele acha difícil fumar em lugares proibidos. Se sim, você dá 1 ponto. Qual cigarro do dia traz maior satisfação? Se for o primeiro da manhã, você dá o ponto. Se for à tarde ou à noite, você não pontua. Quantos cigarros fuma por dia? Se for mais de 31, você dá 3 pontos, tá? Se for de 21 a 30, 2 pontos. Se for de 11 a 20, 1 ponto. Se for menos de 10, não pontua. Se fuma mais frequentemente pela manhã, se for sim a resposta, mais 1 ponto. E se fuma mesmo doente, quando precisa ficar acamado, se for sim, mais 1 ponto. Então, as únicas perguntas que vão ganhar 3 pontos vai ser se fuma o primeiro cigarro até 5 minutos que acorda e se fuma mais de 31 cigarros por dia. Se for sim para essas 2 perguntas, a gente já vai ter 6 pontos. Então, a gente já vai ter um grau de dependência elevado, segundo os critérios de Ferguson, né? A partir de 6 é um grau elevado. Então, se você perguntar isso, você já vai ter um paciente com uma dependência grande. Geralmente nos checklists, não é o foco aqui, na verdade, sobre o tabaco, mas eu vou comentar mesmo assim pra gente revisar. Nos checklists de tabagismo, vai ter pelo menos as 6, eu acho, dessas perguntas aqui, cada uma valendo 1 pontinho lá, meio pontinho pra você... se você perguntar elas. Então, é importante você ter gravadinho todas essas perguntas, tanto do questionário CAGE quanto esse questionário de Ferguson, belezinha? Então, é interessante a gente ter eles bem sedimentados. Em relação à cocaína, a gente não vai ter nenhum questionário e nada pra gente se basear no grau de dependência. Então, basicamente, vai ser você perguntar sobre o tempo de uso, se usa no trabalho, em casa, se usa quando sai, também, né? Porque às vezes o paciente só usa quando sai, não usa no trabalho, não usa em casa. Ou se ele usar a todo momento, todos os dias, não for só no fim de semana, aí ele vai ter um grau... Se for só no fim de semana, a gente deduz que é um grau de dependência não tão elevado, né? Se ele usa todo final de semana. Mas se ele usa todos os dias, aí já é dependente, muito dependente, né? E além disso, a gente tem que continuar a nossa anamnese. Né? Aqui seria o questionário da queixa principal. Em relação à cocaína e aos outros também, a gente tem que perguntar se ele tem algum sintoma, né? Algum outro sintoma, sintomas de abstinência, como a gente já comentou, irritabilidade, né? Insônia, que fica muito estressado quando não consome a droga e assim por diante, muito agressivo. Se ele consome outras drogas também, além dessas que ele está dizendo pra gente, se ele usa alguma medicação de uso contínuo. As comorbidades, a gente também tem que perguntar, né, se ele tem alguma doença psiquiátrica ou hipertensão, diabetes ou alucinações, delírios, né? Alguém da família dele tem, ou até depressão, a gente também pode perguntar. E ideação suicida, perguntar se ele já pensou se matar, talvez buscando uma depressão associada, e perguntar o que leva ele a utilizar essa droga, né? O que fez, o que motivou ele ao uso dessa droga.
E, enfim, basicamente assim seria a nossa anamnese. Também perguntar sobre alergias, a gente não pode deixar de perguntar. Em relação ao exame físico, igual, pedir autorização, pedir para ele deitar na maca, ectoscopia geral, sinais vitais e o exame físico em si. Aqui a gente vai avaliar alguma alteração orgânica do paciente, né? Hipertensão, ataque cardíaco, alteração das pupilas, febre, enfim, lesões cutâneas, no caso da cocaína, pode ter alteração no nariz, né? Não sei, ou se for uma droga injetável, a gente também procura os sinais das agulhadas, né? E até sinais de insuficiência hepática. Tá? Mas no caso de alcoolismo, né? No caso de tabagismo, sinais de TPOC e enfim. E aí a nossa conduta, a gente tem que... na verdade aqui a gente tem que verbalizar para o paciente que ele realmente é dependente ao uso dessa droga e avaliar o estágio motivacional daquele paciente. Sempre que a gente tem a dependência por alguma droga, a gente tem que avaliar o estágio motivacional. Tá? Que é o estágio de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação ou manutenção. Tanto na cocaína, quanto se for outra droga, uma droga injetável, quanto no alcoolismo, quanto no tabagismo, tá? Ou até por consumo de marihuana, né, de maconha. Aqui, a pré-contemplação vai ser quando o paciente não se preocupa com o problema, que ele não vê que ele tem um problema, que ele não pensa que aquilo atrapalha a vida dele, que ele não pensa em mudar, que acha que ele tá tudo bem. Fala assim, minha esposa que mandou eu vir aqui, eu nem queria vir, eu tô tranquilo com isso, eu não me incomodo, não incomodo ninguém, enfim. Vai ser esse o perfil do paciente. Então você vai verbalizar que aquele paciente está no estágio de pré-contemplação e que ele é dependente à cocaína. Se for um paciente no estágio de contemplação, como é que a gente vai ver o perfil desse paciente? O paciente que está nesse estágio, contemplação, ele vai admitir que ele tem um problema, mas ele ainda não mudou o comportamento, ele não tem uma data para mudar, ele sabe que aquilo atrapalha ele de alguma forma, mas ele ainda não pensa em mudar realmente. Na preparação, vai ser aquele paciente que já pensa em mudar, que ele fala, não, semana que vem eu vou parar, no dia do meu aniversário eu vou parar. Então, ele tem uma data, ele já sabe que aquilo atrapalha a vida dele, então ele está na fase de preparação. E a ação vai ser quando chegou a data, quando aquele paciente realmente tomou aquela atitude de parar com aquele vício. E a manutenção vai ser a prevenção de recaídas, né? Aqui, a gente tem sempre que dizer pro paciente, né, que é normal ele ter recaídas. A gente tem que explicar para ele os sinais de abstinência que ele pode sentir, né, parando com a droga, se ele realmente estiver disposto a parar. E em relação à nossa conduta, depois que a gente verbalizou o diagnóstico, depois que a gente avaliou o grau de motivação, né, se tá na fase de pré-contemplação, na fase de contemplação, preparação, ação ou manutenção, a gente pode indicar também uma psicoterapia, né, uma terapia cognitivo-comportamental que pode tanto ser em grupos ou isoladas, né, grupos de autoajuda. Também a gente pode oferecer para esse paciente. A gente também pode avaliar a necessidade de intervenção psiquiátrica, né? Sempre falar que a gente tem o CAPS ali, o NASF também para fazer o acompanhamento do nosso paciente. E avaliar a necessidade de medicamentos. Aqui no caso da cocaína, vai ser em relação à sintomatologia dele, né? A gente não tem um medicamento específico para ajudar o paciente a parar com o vício. Como, por exemplo, no tabagismo a gente tem os adesivos, né? A goma, a bupropiona, né? Esses adesivos e goma de nicotina. Lembrando que a bupropiona a gente não pode utilizar nos pacientes que têm histórico de crise epilética, tá? Pode ser uma pegadinha aí da estação, né? Então, no tabagismo a gente tem esses medicamentos. No alcoolismo tem até o naltrexona, né? O disulfiram, mas aqui na cocaína a gente não vai ter mesmo. Vai ser só essas terapias comportamentais e pedir ajuda, né, para o familiar do paciente lá, solicitar que joga todas as drogas que tem em casa, que se afaste dos amigos que utilizam a droga que ele está tentando largar o vício, certo? E terapia nutricional também, né, com psicólogo, com psiquiátrica, a gente pode tudo incluir na nossa conduta. E avaliar e evitar comportamentos de risco, né? Por exemplo, o compartilhamento de seringas, a atividade sexual sem uso de preservativos e assim por diante.
E sempre perguntando se ele tem alguma dúvida, deixar o retorno sempre marcado e orientar qual vai ser a próxima etapa que a gente vai tomar com aquele paciente, né? Porque com certeza ele vai precisar de um acompanhamento e assim por diante, né? E solicitar os rastreamentos, né? HIV, doenças sexualmente transmissíveis e enfim. Basicamente seria isso. A cocaína, assim como o tabagismo e o alcoolismo, vai seguir esse passo a passo, esse esqueletinho mental que a gente tem, tanto para o alcoolismo quanto para o tabagismo, né? E é isso, gente. Um exemplo de um checklist que eu tenho aqui, vou ler para a gente fechar essa live aqui de dependência à cocaína, que englobou também uma revisão de dependência ao álcool e ao tabaco, mas enfim. Um exemplo de um checklist, né, na abordagem da dependência à cocaína, vou ler. A identificação e acolhimento, como sempre, a gente tem que fazer em todas as estações, né, aqueles 3 itens que eu sempre falo, se apresentar, nome, idade, profissão e no que eu posso ajudar, e aí já entra a abordagem, a queixa do paciente. E aí entra com a anamnese em si, né? Avaliar o padrão de uso, frequência, quantidade, o local que usa, como eu já conversei, né? Se ele usa até no trabalho, usa em casa, usa em almoços em família, usa quando sai, usa quando antes de dormir, quando acorda, enfim. Aí vai ser um paciente bem viciado, né? E desde quando ele usa. Depois, o próximo item do checklist é avaliar a presença de tolerância à droga. A tolerância é aquela necessidade de utilizar cada vez mais aquela droga porque já não faz o efeito desejado que fazia antes. Então, o paciente sempre quer mais e mais para alcançar aquele efeito, né? Não sei, aquilo que ele sentia antes, ele quer sentir agora, então ele tem que aumentar ainda mais a quantidade do uso da droga. O próximo item, perguntar se ele tem sintomas de abstinência, como irritabilidade, ansiedade, alteração do sono, sintomas de fissura, né, quando fica muito tempo sem utilizar. Próximo item, avaliar se há abuso de outras substâncias, como álcool, tabaco, outras drogas, se tem comportamentos de risco, como prática de sexo sem preservativo, compartilhamento de utensílios de uso pessoal. Próximo item, avaliar comorbidades, isso a gente não pode esquecer em nenhuma estação. Próximo item, avaliar o grau de motivação do dependente, de motivação do paciente, né? Que é pré-contemplação, contemplação, né? Preparação, ação e assim por diante. Sempre que tem uma dependência, a gente tem que enquadrar o paciente nesses graus de contemplação, tá? De motivação, quer dizer, desculpa. O próximo item é se a gente higienizou as mãos para realizar o exame físico. Isso sim ou sim a gente ganharia o ponto, que a gente tem sempre, é obrigado a fazer isso, né? Até para nossa vida. Em relação à conduta, encaminha o paciente para terapia psicossocial, que pode ser em grupo e ou individual. Próximo item, orienta quanto às manifestações de abstinência que podem ocorrer, como, por exemplo, ansiedade, irritabilidade, insônia e fissura, no mínimo 3 seria adequado aqui. Indica que não há medicamento comprovadamente eficaz para auxiliar na redução do consumo à cocaína, como a gente já conversou, né? Fazer o rastreio de doenças como HIV, sífilis, hepatite B e C, todos os itens, a gente teria que solicitar aqui para ter a pontuação completa. Em relação às orientações finais, planejar o acompanhamento, indicando de forma clara quais são as próximas etapas, marcar o retorno e desfazer as dúvidas, verificar a compreensão do paciente em relação às informações que a gente passou. Então, gente, é isso em relação à dependência à cocaína. Basicamente é igual, né, às outras dependências, e a gente sempre tem que seguir esse passo a passo, né? Sempre lembrar de perguntar que droga ele utiliza, desde quando, como ele utiliza, né? E onde ele utiliza, pra gente avaliar o grau aí e nunca esquecer de verbalizar o diagnóstico e verbalizar a motivação, o grau de motivação, enquadrar o paciente no grau de motivação pra gente falar, né, e realmente sempre vai ter isso no checklist. Esse grau de motivação, estágios motivacionais é muito importante, tá? Então, se você digitar lá no Google estágios motivacionais, já vai aparecer. Então,
baixa ele, cola na sua parede, que também esses aqui, tanto alcoolismo, tabagismo e dependência à cocaína, são temas quentes aí, que tem muita gente apostando neles, né? Então é isso, até a próxima, fiquem com Deus, bons estudos! Tchau!